Article.com era um domínio que há 30 anos exibia o retrato assustador de uma mulher não identificada. Sua identidade era um mistério que a polícia tentou e falhou em solucionar por várias décadas, até que um detetive amador da internet, tão dedicado quanto obcecado, finalmente resolveu o caso. Tudo começou com uma descoberta horrível na noite de 17 de maio de 1968 em Georgetown, Kentucky. Um ajudante de posseiro, Wilbur Riddle, caminhava na US 25 enquanto ele esperava o chefe chegar. Para passar o tempo, ele procurava isoladores de postes telefônicos pelo mato, uma prática comum de ganhar uns centavos extras naquela época. Mas algo incomum chamou a sua atenção. Em meio a garrafas quebradas e lixo, um saco grande e estranho refletia a luz dos faróis. Era uma lona verde escondida entre os arbustos. Curioso, Wilbur deu um leve chute no embrulho, o fazendo rolar pela encosta. Ele esperava encontrar sucata dentro do pacote, mas ele sentiu uma textura macia. Eis que a lona se desenrolou um pouquinho e por um instante ele pensou que estivesse vendo o animal morto. Uma sensação ruim imediatamente o invadiu. Ele respirou fundo e, criando coragem, ele chegou próximo do embrulho e o tocou. E dessa vez ele sentiu algo duro. Quando ele focou os olhos no que ele havia tocado, todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. Era uma perna humana e a parte dura que ele havia tocado, uma cabeça humana. Desesperado, Wilbur correu até o posto de combustível mais próximo dali, que ficava a cerca de 3 quilômetros, e chamou a polícia. Pouco depois, o xerife Bob Vance, o delegado Jimmy Williams e o legista Kenneth Grant chegaram até o local, guiados pelo ainda muito abalado Wilbur. Como de praxe, eles perguntaram o que ele fazia ali, e o Wilbur explicou que ele era ajudante de poceiro e que ele estava a caminho do trabalho, mas como o chefe dele havia deixado um bilhete avisando que se atrasaria, ele aproveitou o tempo livre para procurar sucata. Ao chegarem na cena, os policiais foram recebidos com um cheiro insuportável. Ao abrirem a lona, eles se depararam com o corpo de uma mulher em um estado avançado de decomposição. Não havia nenhum pertence com ela, exceto uma pequena toalha sobre o seu ombro. Por estar enrolada em uma lona verde utilizada em barracas, ela foi apelidada de Tent Girl, a garota da barraca. Não foi encontrada nenhuma outra evidência física. O corpo foi levado para o hospital St. Joseph em Lexington, onde o médico James Millellen realizou a autópsia. O laudo dizia que ela parecia ter 1,55 de altura, pesava cerca de 50 quilos, tinha cabelos castanhos avermelhados e um vão entre os dentes, tipo esse meu. Além disso, eles estimaram que ela parecia estar na faixa dos 18 anos. Não havia ferimentos de armas de fogo, facadas ou sinais claros de estrangulamento. O estado avançado de decomposição do corpo dificultou muito a investigação e a conclusão de determinados resultados, mas acreditava-se que a principal causa da morte era a asfixia. A polícia teorizava que ela havia sido golpeada e em algum momento ela havia perdido a consciência e sido enrolada nessa lona, onde ela ficou impossibilitada de respirar e acabou falecendo. O patrulheiro Harold Moser fez um retrato falado na esperança de que alguém a identificasse. Várias famílias apareceram, mas todas saíram decepcionadas, ou no fundo aliviadas por não serem o seu ente querido, por eles ainda poderem ter a esperança de que aquele familiar estava vivo. Inicialmente, 3 casos pareciam promissores para a polícia. Loretta Jean Slazer, que acabou descartada por conta da altura, Debbie Crane, que um tempo depois foi encontrada viva na Pensilvânia, e Doris Dittmar, que também foi localizada viva após ter fugido. A polícia chegou a comparar o caso com o assassinato de Kenneth Cloutier, também da Pensilvânia, mas não encontrou nenhuma ligação. Com o tempo, as pistas foram esfriando e o telefone, que antes tocava sem parar, agora ficava em silêncio. Tent Girl estava prestes a ser esquecida. Numa última tentativa, Moser fez um novo retrato falado, dessa vez usando feições mais suaves e arredondadas, mas ainda assim, ninguém a reconheceu. Décadas se passaram e no início dos anos 90, o caso já era considerado um cold case, ou seja, um caso frio, um caso onde não há novas pistas, não há novas provas, não há suspeitos, não há informação suficiente para prosseguir com o caso.
Ant Girl foi enterrada em uma lápide sem nome, lembrada apenas pelas informações clínicas do caso. O que, pra ser bem sincera, na minha opinião, é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com uma pessoa já falecida. Porque além da vida dela ter sido retirada, você retirou a identidade daquela pessoa, o direito dela ser lembrada, das pessoas que a amaram, que ela tocou, irem lá lamentar a sua morte ou a homenagearem de alguma forma. Você retirou o direito dessa pessoa de descansar em paz. Você literalmente retirou parte da humanidade daquela pessoa. Em outubro de 1987, o adolescente de 17 anos, Todd Matthews, escutou a história de uma outra adolescente chamada Lori Ann Riddle, filha do Wilbur, o homem que havia encontrado o corpo. E o Todd ficou simplesmente obcecado. Ele começou a investigar por conta própria, conversando com o Wilbur, lendo tudo o que tinha sobre o caso e analisando cada detalhe. Ele de cara já encontrou algumas inconsistências no caso, como a possibilidade da vítima ser mais velha do que o que a polícia havia estimado. E será que aquela toalha que a polícia havia encontrado no ombro da vítima era de fato uma toalha? E se na verdade fosse uma fralda de pano? E se a Tent Girl fosse uma jovem mãe? Naquela época ainda não existia internet, pelo menos não como existe hoje. Então o Todd dependia totalmente de bibliotecas, recortes de jornais, cartas e conversas com as pessoas. E mesmo assim, ele seguiu firme por anos. Nesse meio tempo, Todd acabou se casando com a Lori e essa obsessão que ele nutria pelo caso da Tent Girl acabou afetando negativamente o casamento e ainda assim, ele não desistiu. Quando a internet se popularizou, o Todd viu ali uma oportunidade. Em 1997, o Todd criou o site TentGirl.com, onde ele reunia todas as pistas e informações que ele tinha, além das teorias que ele havia desenvolvido ao longo dos anos. E esse site acabou atraindo a atenção de vários curiosos e detetives amadores. E um ano após a criação do site, numa noite fria de 1998, ele viu um anúncio que o deixou paralisado. Uma mulher chamada Rosemary Westbrook procurava por sua irmã, Barbara Ann Hackman Taylor, desaparecida desde 1967 em Lexington. A descrição batia perfeitamente. Todd entrou em contato e os detalhes começaram a se encaixar. Os registros dentários, a lona, a toalha sob o ombro, tudo fazia sentido. Um teste de DNA confirmou. Tent Girl era Barbara Ann Hackman Taylor. Agora, com o nome, a polícia pôde investigar mais sobre a vida da Barbara. Ela tinha 24 anos, era casada com George Earl Taylor, um trabalhador de um parque de diversões, e tinha uma filha de apenas 8 meses de idade. George nunca havia registrado o desaparecimento da esposa. Ele alegava que ela havia simplesmente o deixado. A lona que a Bárbara foi encontrada era uma lona típica das caravanas de circos e de barraquinhas de parques de diversões. E a toalha era uma fralda de bebê. Todas as evidências apontavam para ele, mas o George havia falecido em 1987, então nenhuma acusação pode ser feita. Mesmo que seu assassino nunca tenha sido julgado e não tenha recebido a punição devida, Bárbara teve a sua identidade devolvida. Sua lápide agora traz o seu verdadeiro nome, Barbara Ann Bobby Hackman, 12 de setembro de 1943 a 6 de dezembro de 1967. Mãe, avó e irmã querida. Ela era uma pessoa amada que nunca foi esquecida. E sobre a discrepância entre a data contida na lápide e a data em que ela foi encontrada, é porque a polícia, os legistas e os investigadores estimaram que ela tenha falecido, que tenham tirado a sua vida em 6 de dezembro de 1967, ainda que o seu corpo só tenha sido encontrado em 17 de maio de 1968. Todd Matthews se tornou uma lenda dentre os detetives da internet e fez uma coisa que nem a polícia conseguiu fazer. Eu tenho certeza absoluta que a família da Bárbara nutre uma imensa gratidão por ele e a própria Bárbara pode descansar um pouquinho mais em paz, sabendo que pelo menos parcialmente a justiça foi feita. Todd ainda ajudou a fundar o Doe Network, colaborou com o banco de dados NamUs e prestou consultorias para programas de True Crime. Ele faleceu em 3 de janeiro de 2024, deixando um legado que mudou para sempre como casos de pessoas não identificadas são tratados, como o caso
casos arquivados são resolvidos. É isso, meus cupcakes, eu espero que vocês tenham gostado do caso. Eu acho essa história super interessante porque ela mostra o poder da internet e das conexões. Esse caso é basicamente o precursor dos bancos de dados de pessoas desaparecidas e não identificadas. O fato da leve obsessão do Todd ter prejudicado a vida particular dele é um pouco triste, mas eu fico aliviada que ele tenha conseguido respostas, que ele tenha conseguido trazer um pouco de paz e conforto para a família da vítima, além de, claro, ter devolvido a identidade, a dignidade de Barbara Ann. Não esqueçam de se inscrever, fiquem bem, se cuidem e até a próxima!